Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar a tribuna nesta sessão para repercutir aqui a divulgação dos dados do IBGE ontem sobre a desigualdade no Brasil. Infelizmente, as notícias que o IBGE nos traz não são muito boas. Aliás, elas revelam um quadro bastante preocupante e, ao mesmo tempo, um quadro vergonhoso da situação do nosso país, que é um país que tem uma economia forte, um país rico em recursos naturais, que tem muitas possibilidades de desenvolvimento, porém, um país que tem um modelo de desenvolvimento econômico e social extremamente injusto e excludente. O Brasil, em décadas passadas, já esteve nos primeiros lugares do ranking mundial da concentração de riquezas e renda, um país que já esteve no topo do ranking daqueles que concentram, aliás, que tem maior índice de desigualdade social. Nós tivemos uma época em que essa situação começou a mudar. Eu preciso falar isso aqui sem qualquer intenção de elogiar o meu partido, de colocar o PT em evidência, mas os números não mentem. Foi justamente no período dos governos petistas aqui no Brasil, a partir de 2002, com a posse do ex-presidente Lula, que teve 2 mandatos, e depois 1 mandato e meio da presidente Dilma Rousseff, que o país mais combateu a miséria e a fome, onde os números revelaram que a desigualdade diminuiu, a pobreza diminuiu, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas está aqui, divulgado ontem no relatório do IBGE, que a partir de 2016, ou seja, coincidentemente, com a saída do PT do governo, com o golpe que tirou a ex-presidente Dilma da presidência da República, a desigualdade começou a aumentar de novo. A pobreza começou a aumentar de novo. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, que é uma vergonha. Eu estou querendo dizer com isso que agora é possível a população fazer uma comparação, o que significa um modelo de desenvolvimento econômico e social que estava sendo implementado antes, quando o Partido dos Trabalhadores estava na presidência da República, e o modelo de desenvolvimento econômico social que nós chamamos de neoliberal. Isso aqui é o retrato e é a prova inequívoca de que este modelo que hoje nós temos no país, que nós chamamos de neoliberal, que aprofunda as desigualdades sociais, que gera exclusão social, que aumenta a pobreza, a miséria e que relega milhões de pessoas a uma situação de indignidade e de vulnerabilidade social. Infelizmente, eu tenho que fazer esse registro.
quando as pessoas, e aí eu tenho que aproveitar para dizer, quando as pessoas, alimentadas por uma campanha sórdida da imprensa, da grande mídia, demoniza a esquerda, dizendo que a esquerda no país, ela foi responsável por todos os males, pela corrupção, por tudo que houve de errado. Ela tenta, desta forma, colocar a população contra o projeto que a esquerda defende, que é o projeto que mais beneficia a classe trabalhadora e os setores mais pobres da população. Essa que é a verdade. Nós do PT cansamos de dizer, de 2016 para cá, que aquele movimento que foi feito por setores da mídia, por setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que resultou na perseguição de lideranças do nosso partido, inclusive a condenação do ex-presidente Lula, foi justamente para derrotar o projeto que estava beneficiando os pobres e a maioria da população brasileira. Eu fico muito triste, ontem mais uma vez, quase desliguei a televisão na hora do jornal, porque eu estava assistindo o jornal último da noite, e saiu uma notícia lá de última hora, que o ex-presidente Michel Temer foi absolvido, olha aí, deputado Cabomi, absolvido daquela denúncia em que houve uma escuta telefônica, uma gravação em que ele falava assim para o seu interlocutor: tem que manter isso aí. Lembra disso, que saiu tantas vezes na televisão? Tem que manter isso aí. O que querem manter isso aí? Era aquela mesada que eles pagavam para o Eduardo Cunha não abrir a boca, fazer uma delação e derrubar toda a República. O presidente Michel Temer foi absolvido. Por que eu fiquei revoltado ontem? Porque essa é mais uma notícia que nos faz desacreditar da justiça imparcial. Por quê? Porque ela se soma a tantas outras decisões que engavetaram, não levaram a nada, uma série de outras denúncias envolvendo pessoas de outros partidos. A única decisão judicial que ninguém se propõe a rever, vamos ver hoje, tem um julgamento no STF, depois vai ter um outro da imparcialidade do Moro, da suspeição do Moro, mas a única que não se reviu foi a da prisão do ex-presidente Lula. Esse aí tem que ficar preso, até morrer na cadeia, pagando pelo ódio que as pessoas têm, ódio que a elite tem do projeto que o presidente Lula defende. O que está preso em Curitiba não é o Luiz Inácio Lula da Silva, o que está preso lá em Curitiba é um projeto que pretende, que visa, que tem a intenção de diminuir a pobreza, a miséria nesse país e construir um país mais justo socialmente, com mais solidariedade e fraternidade. É esse projeto que está preso lá em Curitiba. O que está solto é esse projeto aqui, hoje liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz aumentar a fome e a miséria no Brasil. Isso aqui é um escândalo. O Brasil, com essa potencialidade que tem, hoje está vivendo essa situação. A desigualdade voltou a crescer no Brasil. 10% da população concentram 43% dos rendimentos do país. 10% da população concentram 43% dos rendimentos do Brasil. Isso é uma vergonha. Mas
Mas o que a grande imprensa escolheu, o que as elites econômicas querem é justamente o governo que está aí, que é um governo neoliberal, ou até eu diria ultraliberal. É um governo que quer desregulamentar a economia, a liberdade total do mercado. É um governo que não tem um projeto de distribuição de renda, de melhoria das condições de vida da população mais pobre, não tem um projeto para gerar emprego. Olha o índice de desemprego no Brasil, batendo acima dos 13%. Esse governo não faz nada para diminuir esse índice de desemprego. A economia está praticamente estagnada. Um presidente que só sabe fazer projeto para liberar armas e colocar os filhos dele nos postos chaves, um como chanceler dos Estados Unidos, o outro agora que aliás, é o mesmo líder, está sendo indicado como líder do seu partido na Câmara. São só os filhos que têm vez nesse governo. Então é muito triste, é lamentável a gente ter que comentar essa situação que o IBGE revelou para todos nós. Os números são estarrecedores da desigualdade social no Brasil. Em 2018, ano passado, o rendimento médio mensal real de 1% da população com maiores rendimentos era de R$ 27 mil. Esse era o rendimento médio de 1% da parte mais rica da população. Isso corresponde a 33 vezes o rendimento médio dos outros 50% da população. Os outros 50% da população tem um rendimento médio de R$ 800. R$ 800. Vejam só, uma parte, 50% da população tem um rendimento médio de R$ 800 e 1% tem um rendimento médio de R$ 27 mil, 33 vezes a mais. Essa é a distância, é o fosso que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Só que muitos aplaudem esse governo que é um governo ultraliberal, que não faz absolutamente nada para socorrer a parcela mais pobre da população, os trabalhadores assalariados, aqueles que estão na informalidade, as pessoas que dependem da política de assistência social. Bom dia. A gente só ouve falar em cortes, fim de programas, numa situação em que deixam os pobres à mercê da bondade de Deus. Permita-me uma parte, deputado. Vou permitir. Só queria dizer que, de uma forma demagógica, o presidente Jair Bolsonaro anunciou essa semana que vai pagar o 13º salário das famílias que recebem o programa Bolsa Família. E aí eu queria fazer um comentário, deputado Dona Evandro de Matos. Quando o Bolsonaro era candidato, sabe o que ele falou do programa Bolsa Família? Que era um programa para acomodar os vagabundos, que não querem trabalhar, quer viver às custas do governo, mamando nas tetas do governo. Era isso que ele falava do Bolsa Família. Aí ontem ele anunciou, com muita alarde, que ele vai pagar o 13º salário do Bolsa Família. Então agora esse programa presta? Esse programa é bom? É que antes ele não enxergava e agora ele quer fazer
demagogia com os pobres. Antes ele não enxergava que esse programa Bolsa Família, ele ganhou um prêmio da ONU como um dos programas mais eficazes do mundo no combate à fome e à miséria. Aí agora ele está enxergando e quer valorizar o Bolsa Família. Só que ele vai pagar o 13º salário, mas reduziu o número de famílias que são beneficiadas por esse programa. Reduziu. Milhares de famílias foram retiradas desse programa. Agora ele vai pagar o 13º para quem ficou. Deputado... Permita minha parte, deputado. Pode falar. Quando Vossa Excelência sobe à tribuna, eu até coço a cabeça, falo, o que o Pedro Kemp vai falar dessa vez? Eu respeito a sua opinião, a sua ideologia, do seu partido, somos colegas aqui na casa, mas tem hora que eu não sei quem mente mais, se é a Rede Globo ou se são as notícias que Vossa Excelência traz aqui para a tribuna. Com relação ao Bolsa Família, foi o último assunto falado aqui. Se não fosse a atitude do governo federal em fazer uma limpa, um pente fino nas falsidades que haviam nesse programa, talvez não sobrasse recurso para pagar esse 13º. O que o Bolsonaro foi contra foram aqueles que recebiam indevidamente o Bolsa Família. Não. O programa pode até ter sido premiado, ele realmente é válido, mas de maneira temporária. Nós não podemos entregar o peixe eternamente para o nosso cidadão, nós temos que entregar a vara e ensinar a pescar. Esse que é o pensamento do nosso presidente. Então, deputado Pedro Kemp, sobre o nosso ministro Moro, eu tenho muito orgulho do que ele fez pelo nosso país. Esse sim deve receber prêmio e não certas lideranças que Vossa Excelência elenca aqui. Não tem ódio no governo federal, tem atitude, tem trabalho. Então, apesar de respeitar a sua opinião, toda vez que Vossa Excelência fala do presidente Bolsonaro, eu me sinto muito honrado em vir aqui defendê-lo, porque eu estou do lado da verdade. E pode ter certeza que esse país vai prosperar. Não acredite nessas notícias falsas que a mídia comprada tenta, com essas falsas notícias, desconstruir o governo Bolsonaro. Obrigado pela parte. Deputado Capitão Contar, Vossa Excelência disse que quando eu subo à tribuna, Vossa Excelência coça a cabeça, né, pensando o que eu vou falar. E quando Vossa Excelência vai ao microfone defender o governo Bolsonaro, me dá dor nas costas. Me dá Deputado Cabommi, quase que o problema que Vossa Excelência tem na coluna, me ataca também minha coluna, quando ele fala. Primeiro, ele está dizendo assim que eu venho aqui falar mentira. O IBGE está mentindo, deputado Contar? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está mentindo? Eu não sei de onde o senhor tira essas coisas. É que o seu partido foi eleito com fake news. O seu presidente, ele foi eleito com um show de fake news que aconteceu ano passado, durante as eleições. Então, vocês acostumaram com fake news e vocês acham que tudo é fake news. Eu venho aqui com os dados do IBGE, Vossa Excelência fala que é mentira. Mentira é o que o seu partido fez o ano passado inteiro. Enganou a população e elegeu esse bobo da corte que está aí falando besteira o tempo todo na televisão. Aliás, o seu partido está para implodir. Está para implodir, deputado. O seu partido, ontem eu estava assistindo a televisão e fiquei admirado. Um atacando o outro, o presidente, inclusive o presidente, está quase destruindo o partido dele. Eu não sei o que vai sobrar daí, mas nós vamos ver. Daqui a pouco nós vamos ver, porque lá em Brasília, ontem fizeram uma lista para tirar o líder do partido, aí foi uma outra lista lá para ele ficar, e o presidente ligou, não sei para quem, falou, não, tem que tirar esse homem aí, não sei o quê. O seu partido elegeu o presidente da República com base em mentira. Mentira. Agora eu quero fazer um comentário sobre o que Vossa Excelência falou do Bolsa Família, que o presidente estava criticando as fraudes no Bolsa Família, né? Tinha fraude mesmo, tinha, mas não é essa quantidade. O senhor fala como se tudo fosse fraude.
Na verdade, o Bolsonaro, ele atacou o Bolsa Família. Vocês não acreditam nesse programa. Essa que é a verdade. Vocês falam que é um programa para atender vagabundo que não quer trabalhar. Vossa Excelência mesmo deixou escapar, né? Isso é um lapsus linguae, em latim tem essa expressão. Significa que Vossa Excelência deixou escapar o que realmente acha desse programa, quando falou assim, isso aí é um programa temporário, mas tem que dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. Claro que um programa de transferência de renda para atender famílias em situação de vulnerabilidade social é um programa que tem que ser temporário na vida da pessoa. Agora eu pergunto, qual é o programa que o seu governo está fazendo para dar a vara e ensinar a pescar? Nenhum. Vocês não têm programa nenhum, programa social nenhum para tirar a pessoa da pobreza e da miséria. Antes o Bolsonaro detonava o Bolsa Família, agora ele vai pagar o 13º salário do Bolsa Família. É muita demagogia, né? É muita demagogia. Mais uma parte, por favor. Agora eu ainda tenho que falar do ministro Moro, que o senhor defendeu aqui, que é o herói da nação. Eu vou falar uma frase do Gilmar Mendes aqui sobre o Moro, que eu achei muito interessante. O Gilmar Mendes deu uma entrevista na televisão esses dias e falou assim, o ministro Moro, aquele jeito dele falar, o ministro Moro, ele era o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, era o homem forte do governo. Agora ele virou aquele boneco que o Bolsonaro leva para assistir o jogo do Flamengo. Pega lá, vem cá, Moro, vamos assistir o jogo do Flamengo hoje. Leva o Moro lá. Quem falou isso aí, o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes. Aliás, eu sempre tinha um problema muito sério com o Gilmar Mendes, mas ultimamente estou virando admirador do Gilmar Mendes. 10 segundos, deputado. Então, o ministro Moro, ele entrou nesse governo para ser o super-ministro. Hoje ele virou uma pessoa acuada, constrangida, com vergonha, porque as falcatruas dele vieram todas à tona. Os crimes cometidos quando ele era juiz federal em Curitiba, manipulando provas, manipulando o Ministério Público Federal, fazendo um conluio, uma combinação atrás da outra para prender o Lula. É uma vergonha o que esse homem fez. Mais uma parte, deputado. É uma vergonha. Tinha que estar preso. Se fosse um outro país, ele não era mais ministro da Justiça. Se fosse um outro país, esse ministro Moro, ele já estava preso. Agora, eu fico admirado aqui no Brasil que saíram todas aquelas denúncias da Intercept e não acontece nada, meu Deus do céu. Eu não sei o que mais vai ter que acontecer para a gente poder ver a Justiça agir de fato, o Ministério Público agir de fato. Vocês querem me confundir, eu estou aqui tentando ainda coordenar meu raciocínio. Eu estou coordenando aqui meu raciocínio. Isso aí vai me atrapalhar. Eu quero dizer que num país sério, um juiz que cometeu tantas irregularidades que esse Moro cometeu, ele já estaria preso. Então, eu vejo, deputado Contar, o governo de vocês é indefensável hoje. Ele é indefensável. É um governo que bate cabeça toda hora. O que é mais importante para o país, que é o desenvolvimento econômico, geração de emprego, programas para atender a população hoje que está desempregada, não existem esses programas. Vai permitir a parte? Vou permitir. Até para Vossa Excelência falar logo o que tem para falar e depois deixar o comentário. Apenas para concluir. Vossa Excelência chama o presidente da República de bobo da corte. Para não falar outras coisas. Mas, na verdade,
O seu presidente está preso, Pedro Kemp. Lembre-se disso. Vocês não aguentam, né? Tem que falar do Lula. Vamos falar. Fala aí. Preso, corrupto. Sabe por que Nunca se roubou tanto no país como o seu Isso governo. é fake news, rapaz. Aonde que é fake Isso é fake news. Essa que é a mentira que vocês colocaram na cabeça do povo. Ah, o presidente Lula roubou tanto. O presidente Lula está lá atrás das grades. Se ele não E tivesse... outros esquerdistas e corruptos irão também. Porque esse governo não vai perdoar. Se tem uma coisa que nós podemos acrescentar aos vossos elogios, é que esse governo não é corrupto. Ah, não é corrupto. Não é corrupto. Ah, conta outra piada, Contar. Dá Deputado licença. Coronel Davi, faça a continuidade. Não, eu não vou dar mais a parte. A questão agora eu vou comentar parte, o que... deputado. Não, eu não vou dar mais a parte. Eu vou contestar tudo que o senhor falou aí. Não, não tem contestação. Eu vou responder o que ele Dá falou uma aqui parte, agora. deputado. Não vou dar. Eu vou contestar o que ele falou aqui agora. Eu gostaria que o senhor desse uma parte. Não vou dar mais a parte. Então o senhor está com medo do que eu vou falar Eu não ao tenho senhor? medo de nada não, deputado. Esse governo de vocês vai acabar em tragédia. Fique esperando para ver o fim desse governo, qual que vai ser. A tragédia era acontecer no governo do Deputado, PT. eu não concedi uma parte, presidente. Faz favor de desligar aquele microfone, está me atrapalhando aqui. Deputado Capitão Contar, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Sabe por que o Jair Bolsonaro é presidente da República? Porque o meu presidente está preso. Se ele tivesse solto, o seu presidente fake news jamais teria sido eleito. É por isso que vocês elegeram essa porcaria que está lá na presidência da República. Porque tiveram que prender o Lula sem provas. Agora eu quero dizer uma outra coisa para Vossa Excelência. Vossa Excelência diz aqui, o Lula, o PT é o que mais roubou. Eu quero que Vossa Excelência mostre onde está o dinheiro que o Lula roubou. Como aquele porcaria do Moro. Concede uma parte, deputado? Eu já falei que eu não vou conceder a parte. Aquele porcaria do Sérgio Moro condenou o Lula sem provas. E vocês continuam repetindo aqui, o Lula roubou. Mostra onde está o dinheiro que ele roubou. É muito fácil falar isso para a população. As pessoas, é isso mesmo, roubou muito. Quem roubou foi o Flávio Bolsonaro. Cadê a explicação do Flávio Bolsonaro para aquele 1 milhão e pouco que ele roubou? Permita-me uma parte para responder. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Deputado Pedro Kemp. O Bolsonaro. Deputado Pedro Kemp, Eu tenho 2 nesses minutos 3 e meio, minutos eu já não serão falei. permitidos à parte. Cadê o Queiroz? Por que vocês não explicam o dinheiro do Flávio Bolsonaro? Seja disciplinado como coronel. Ele está perguntando, eu gostaria de responder. Seja disciplinado. Lá no quartel não ensina disciplina, não. Que negócio é esse? O senhor permite uma parte? O regimento não permite. Caramba. Eu vou pedir 2 minutos a mais. Esse partido, PSL, que está implodindo, ele tem que responder para a nação brasileira. Quem mandou matar a Marielle Franco? Por que o matador era vizinho do presidente? Aquele monte de depósito de R$2.000 na conta do Flávio Bolsonaro. Aí vocês vêm falar, o Bolsonaro não é um governo corrupto. Quer enganar quem? O Lula está preso porque roubou muito. Só se o dinheiro que ele roubou está escondido em algum país aí que ninguém sabe aonde. Vocês jogam isso para a galera. E as pessoas acreditam. Tem muita gente que acredita. Se tiver justiça nesse país... E o Lula agora tinha oportunidade de pedir para ir embora para casa, cumprir o resto da pena em prisão domiciliar, tinha esse direito. Mas como uma pessoa honrada que ele é, ele disse o seguinte, eu não vou sair daqui com tornozeleira,
porque eu não sou criminoso, eu não aceito essa condenação, eu só saio daqui absolvido. Ele só vai sair de lá quando for julgado inocente. O Lula está preso por quê? Porque as elites fizeram essa articulação, essa artimanha toda para tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado. Contar. Porque se ele não tivesse preso, esse presidente fake news que vocês têm aqui jamais teria ganho a eleição. Essa que é a verdade. E vocês hoje não têm argumento para defender essa balbúrdia que é esse governo. Fala uma política desse governo. Falar o quê? Vocês vão falar o quê? Vocês querem a parte para falar o quê? O Lula roubou. Faz 3 anos que vocês estão falando isso. Faz 3 anos. Eu quero que você fale da economia no governo Bolsonaro. Eu quero que você comente aqui, ó, o que o IBGE está falando. Aumentou a pobreza, a fome, a miséria. É isso que vocês querem. Vocês querem o povo passando fome. E só defendendo arma, para matar os pobres no Morro do Rio de Janeiro. Essa é a política que vocês defendem, política de morte, política de fome, política de miséria. E a esquerda defende uma outra política, política de geração de emprego, de geração de renda, de dignidade para os pobres, de escola de qualidade, de saúde pública decente. Foram esses os projetos que nós implantamos à frente da Presidente da República e que esse governo fake news está destruindo. Espero que não demore muito para esse homem sair da cadeira onde ele nunca deveria ter sentado.